Muito obrigada, irmãs, pelo convite. É uma honra estar com vocês. É uma honra estar aqui no meio dessas mulheres notáveis, mulheres referência, mulheres cheias de dons dessa região, Uberaba e Triângulo Mineiro. Obrigado por abrir essa comunhão para mim, estar com vocês. E eu quero, nessa tarde, dizer que Deus trabalhou muito esses dias em mim, viu, irmãs? Um desafio grande. Não é um assunto realmente fácil. Eu creio que amor, já da palavra amor, você já sente o peso, né? É profundo, é significativo, é elevado. Mas nós temos esse amor, nós temos Deus, Deus é amor. E vou traçar aqui, nessa tarde, vamos dizer, vou dissertar, vou trazer para vocês dois aspectos. A maternidade, o chamado de amor para nós como mães, a maternidade física, humana, e o chamado de amor para nós, filhas de Deus, mães espirituais. E por que eu fui desafiada assim, pelo Senhor para falar com vocês, irmãs? Porque eu sinto, sabe, eu sou uma mulher imperfeita, uma mãe imperfeita. E a minha experiência de mãe, assim, tem sido uma jornada com Deus, de se derramar, de orar, de ir no Santo dos Santos, de estar chorando, estar aos pés dele. E como na primeira vez que eu fui chamada, eu vou contar para vocês para falar de mãe, foi alguns anos atrás, e esse tempo as irmãs me pediram para falar de Ana. E eu estava vivenciando justamente uma experiência, vamos dizer, contrária ao ápice da história de Ana. Todas nós conhecemos sua história. Uma mulher que sofria a rivalidade da sua outra companheira, a esposa do Elcana, porque naquela época podia, né? Elas tinham essa convivência. E ali, sofrendo, Ana todos os anos subia a Siló e clamava: Deus, me dê filhos. Ela não tinha filhos. Mas Ana teve a sua oração respondida, teve o seu Samuel, e o seu Samuel estava no templo, servindo a Deus, ok? E naquela época eu falei: Senhor, como eu vou falar de Ana? Senhor, meu Samuel não está no templo. Meu Samuel não está servindo o Senhor. Então, irmãs, Deus me espremeu naquela época, me levou a orar, e eu estava justamente vivenciando dias e meses de angústia. Eu chorava muito, eu praticamente deveria estar numa depressão, mas não sabia. E nesse choro, eu dizia: Senhor, por que isso, Senhor? Por que isso? Eu sei que esse meu Samuel já é jovem, já é adulto, mas, Senhor, eu sou mãe, Senhor, que consagrei desde o começo, desde o ventre, irmãs, e eu falei: como eu vou falar para as irmãs? Eu não sou essa Ana, que tem o seu Samuel. E o Senhor me levou na palavra, e eu perguntava: o que eu vou falar, Senhor? Irmãs, e quando chegou aquela história de Ana ali, naqueles capítulos, quando Ana fala que se derramava diante do altar, e o profeta, Eli, sacerdote, falou: você está bêbada? E ela
Não, Senhor, eu estou falando muito porque a angústia é demais. Eu estou suplicando, eu estou intercedendo. E isso aconteceu por muitos anos, né, irmãs? Até que aquele dia o sacerdote falou: tá bom, que Deus te conceda a petição que fizeste. E ela, então, diante daquela palavra, diz a Bíblia, se levantou e o seu coração já não era triste. Foi para a sua casa, comeu, bebeu, e ali, naquele versículo, irmãs, naquele dia, Deus falou: Silene, qual é a razão da sua vida? Sou eu ou seus filhos? Você me ama mais do que eles? Eu fui confrontada, irmãs, e o Senhor me colocou diante dele, falando para mim, no meu coração, essas palavras: eu sou a sua satisfação, eu sou a sua alegria. Levante-se, viva, viva a sua vida. Creia em mim, creia nas minhas promessas. Irmãs, e aquela época eu me levantei, o Senhor me deu a graça e essa palavra ficou no meu coração. O Senhor é minha alegria, o Senhor é minha satisfação. Oh, Senhor Jesus. E essa mãe que é Silene aqui, irmãs, desejou muito ser mãe também, assim como Ana. E eu demorei um tempo também. Nessa época, nós pregávamos o evangelho de casa em casa, nas portas, né? Batíamos as portas e cuidávamos de famílias. E então, eu dizia: Senhor, se o Senhor não nos vai dar filhos, só espirituais, Senhor, então eu acho que eu não vou nem trabalhar. Eu trabalhava, ajudava o sustento da casa. Senhor, se o Senhor não vai nos dar, Senhor, eu quero ter filhos só espirituais, então. Porque a gente cuidava de famílias. E justamente naquela época, quando eu já tinha desistido, o Senhor me permitiu. E pela graça eu engravidei. As duas gravidez que eu tive foram difíceis, gravidez de risco altíssimo. Todo o tempo eu estava entre perder o bebê, e quando nasceu foi prematuro, pré-eclâmpsia. Irmãs, a minha porção como mãe, nos primeiros anos dos meus filhos, os dois, foram muito sofrimento. Depois de toda essa dor no nascimento do meu filho, porque ele poderia morrer, porque ficou na incubadora 2 dias, entre balão de oxigênio e icterícia, todos os problemas, Deus, a igreja orando, Deus o salvou, Deus preservou a vida dele. Mais tarde, 2 anos e meio, está nascendo a minha filha, prematura também, e meu filho passa por uma experiência de pneumonia gravíssima, 30 dias no hospital. Todos os médicos disseram: já fizemos tudo o que podia. Irmãs, por que eu estou contando isso? Porque são momentos que Deus nos dá para experimentá-lo. São experiências que passamos de vales para que nós o conheçamos, para que nós realmente o amemos acima de todas as coisas. E nessa época, sabe, irmãs, da infância deles, eu senti que eu estava naquele processo, estavam falando do livro de Esther, era como um banho de mirra. Oh, Senhor Jesus! Mas graças ao Senhor, eles cresceram e eles são saudáveis, e eu tenho tantas boas histórias para contar para vocês. E o que me consola hoje, irmãs, é dizer que, sendo uma mãe perfeita, eu escutei uma frase que dizia: não há uma maneira de ser uma mãe perfeita, mas há 1 milhão de maneiras de ser boa mãe. Então, irmãs, ser mãe é se entregar. 3 pontos eu quero, assim,
trazer para vocês dentro da maternidade, que para mim é muito real. E o último é o que eu estou vivendo hoje, principalmente. Ser mãe é se entregar. Mãe é realmente um amor sacrificial. A gente teve o Dia das Mães, né? Pouco tempo, todos nós somos, assim, recebemos presentes, elogios, homenagens, mas a gente sabe que a gente é mãe todo dia, a vida toda e para sempre, né? Enquanto a gente existir, a gente é mãe. É uma missão para a vida toda. E esse chamado de amor que Deus nos deu, né, como mãe, parece que assim, vem o bebê e já vem o amor, não é mesmo? Vocês concordam? Deus dá o bebê e a gente já está amando. Deus dá os filhos e a gente já está amando. O chamado parece que sim, é automático, o amor vem. Mas o amor é um amor sacrificial, um amor de entrega. Então, os primeiros anos são noites mal dormidas, a gente não tem tempo para nós mesmas, a gente tem que se entregar, a gente tem que se doar, a gente tem que educar, a gente tem que ter um labor de dar a eles, né, a segurança, o amor, o afeto, a atenção, mas também a gente tem que corrigir, a gente tem que dar limites. E nesse processo eles vão crescendo, aí eles têm personalidade, e eles nos enfrentam, não é mesmo? Então, irmãs, nossa vida de mãe chega no segundo ponto. Ser mãe é ser humano. E aqui a gente pausa e fala, puxa, Senhor, eu perco a calma. Eu fico brava, eu me irrito. Senhor, eu não queria ser essa mãe, não é mesmo? Às vezes falamos demais, às vezes até gritamos com os nossos filhos, porque somos humanas. E o que vocês tiveram, né, alguns meses, eu peguei a reunião com vocês, a gente idealiza, a gente se entrega tanto pelos filhos que a gente cria um ideal, mas eles são pessoas que Deus formou, que Deus amou e que Deus vai cuidar. Sabe, mas uma das coisas mais assim reais para mim nesse processo é que, como mães, a gente se dá tanto que a gente tem uma noção até meio, vamos dizer, exagerada, que nós controlamos, não é mesmo? Que nós controlamos todas as coisas, porque nós cuidamos tanto de comida, de segurança, de proteção, de educação, que a gente vai perdendo assim, um pouco. Você, Silene, não é aquela que vai controlar todas as decisões, todos os aspectos dos seus filhos. Você é a mãe, você tem uma missão de caminhá-los ao Senhor, de guiá-los na fé, mas eles pertencem ao Senhor, eles são do Senhor. Então, irmãs, essa é a terceira parte dentro da maternidade que eu quero reforçar. Chegamos à conclusão, na idade deles, adulta, de que nós cumprimos a nossa missão, incutindo a fé, ensinando a palavra, andando num caminho com eles. E como pessoas que cresceram, se desenvolveram e são adultas, eles vão nos deixar. Triste notícia, né? Então, ser mãe é ser deixada. Estou confrontando vocês aí, mas essa é a minha experiência hoje. Ser mãe é ser deixada. E eu queria ler um texto para vocês, porque a gente lê Gênesis 2:24 e fala, deixará o homem
o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E a gente pensa, puxa, e é sempre essa ênfase que a gente lê esse versículo. A pessoa, para casar, tem que estar madura, emocionalmente e financeiramente, para sair da casa do pai e da mãe e ir e formar a sua própria família, certo? Assim nós pensamos muito sobre esse versículo quando lemos. Mas, na verdade, tem um verbo aqui, deixará. E sabe, irmãs, lendo Jó, esses dias na leitura da Bíblia, Deus me impactou muito, que é o seguinte, Jó 1:21. Exclamou em oração, nu deixei o ventre de minha mãe, nu partirei da terra. Sabe quando você lê um versículo e o livro de Jó não é fácil? Para mim não é fácil ler o livro de Jó. Quando eu me deparei com esse versículo e eu falei, Senhor, essa é a dura realidade. Eu deixei o ventre da minha mãe um dia. E um dia eu partirei dessa terra sem levar nada. O que eu vou levar? Vou levar a vida de Deus, eu vou levar Cristo constituído em mim, eu vou levar tudo que é eterno, mas tudo que é humano vai ficar aqui. Essa palavra me confrontou, irmãs. E quando, então, eu li esse texto, quero ler para vocês. Deus me deu um sentimento de mais entrega, de dizer para o Senhor, meus filhos são teus, meus filhos te pertencem, Senhor. E o texto é o seguinte, ver se eu consigo ler. Criar filhos é um contínuo e inevitável ritual de despedida, feliz e doloroso ao mesmo tempo. Filho é rio, seu destino é ir longe. Da placenta ao mundo frio, da amamentação ao feijão. Da vida exclusiva do lar para a escola, da dependência geral da mãe para o eu sei fazer. Do nosso poço de protetora indispensável, escutamos, quero ir sozinha. É a vida, irmãs. Os filhos e filhas vão crescendo, se tornando independentes. E nós, mães, pais, vamos sendo deixados. Mas isso é saudável, isso é o ciclo da vida. E é fato que os preparamos para Deus, para ser dons de Deus, para ser dons aos homens, como flechas, para serem lançados. Assim diz Salmos. O arco não é para segurar a flecha, o arco é para lançar a flecha. O segredo da paternidade e da maternidade é saber ser deixado. Ser deixado não é perder, é você realizar a sua missão de criar filhos e vê-los maduros, independentes. Criar filhos também é ver Deus nos transformando, nos tornando sem controle nas mãos. Sermos mães desnecessárias, benditas, deixadas para trás, aceitando que a vitória é vê-los crescidos, independentes, nas mãos de Deus, porque Deus os ama. Irmãs, e essa parte de maternidade, eu quero terminar falando que uma das coisas que mais tem sido para mim real é o ministério de oração. Porque orar pelos meus filhos nas madrugadas, orar por todas as coisas que eles têm que enfrentar, tem sido salvação para mim. Tem sido Deus trabalhando em mim. E tem sido um exercício de fé. Então, irmãs, orar é a nossa
fundamental missão. Desde o ventre, todas as etapas, infância, adolescência, vida adulta, nunca podemos parar de orar. Orar por eles, para que Deus os guarde do mal, orar pela proteção, orar pelas decisões. É o nosso ministério, irmãs. Nossa missão de mãe nunca acabará. Mas a nossa oração tem que se intensificar à medida que eles crescem. Ó Senhor Jesus, queridas irmãs, nós somos filhas, ok? Podemos não ter tido a oportunidade, o privilégio, a graça de sermos mães, mas todas somos filhas. Fomos cuidadas, fomos amadas, se não por a mãe, mas por aquela que representou a mãe, às vezes a avó, às vezes uma família que nos adotou, às vezes uma tia, mas todas experimentamos o amor de cuidado de mãe. E por ser filhas, eu quero trazer agora para vocês. Nós provamos o amor, não é verdade? Então, Deus também, irmãs, nos fez filhas dele. A Bíblia fala em 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamadas filhas de Deus, eu estou colocando o feminino, e de fato somos. A Bíblia fala que Deus será o nosso Pai, em 2 Coríntios 6,18, eu amo esse versículo, porque lá fala filhos e filhas. Ele será o nosso Pai, e nós seremos filhas e filhos e filhas. Por sermos filhas, nós recebemos esse amor do Pai. O Pai nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos entrar na família de Deus. Nós que estávamos longe, separadas, apartadas, sem esperança, alheias às promessas, fomos introduzidas na família de Deus. Deus nos amou, entregou seu Filho. Jesus também, a Bíblia fala que ele se entregou por nós. Eu amo quando Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, porque ele amava tanto o Senhor. Ele fala, quem poderá separar-nos do amor de Deus? Não há nada que vai nos separar desse amor. Irmãs, e eu vejo na minha experiência, tanto como a maternidade humana, como a maternidade espiritual, se eu não estiver segura do amor de Deus por mim, eu sucumbo. Eu não permaneço. Mas se eu toco no amor de Deus por mim e creio que Ele me ama e procuro edificar minha vida fundamentada nesse amor, esse amor que é imensurável, que é eterno, que é incondicional, que é seguro e firme, não como amor humano. Porque amor humano, irmãs, sofre uma pressão, ele varia, ele muda. Esses dias eu quebrei aqui um vidro na minha casa, e quando eu olhava para aqueles cacos, eu falava, Senhor, esse é meu amor. Ele quebra. Diante de uma pressão, ele quebra, ele desaparece. É como uma cera, você coloca o calor sobre uma cera, a gente que é mulher, né, faz depilação, a cera desfaz as coisas. Nós somos assim, com um amor não estável, não seguro, variável. Mas o amor de Deus, não. Ele é firme, ele é eterno, ele é seguro.
Mulheres de Deus, de Uberaba e toda a microrregião, vamos nos apegar ao amor de Deus. Eu quero trazer para vocês Efésios 3, 17, 18, 19 também, que é uma porção riquíssima aqui, que tem sido o meu anelo, tem sido a minha busca. Habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Diz, então, arraigados, quer dizer enraizados. Enraizados num amor. Isso fala de raiz. Eu aplico isso para a minha vida e eu digo, Senhor, eu quero essa raiz profunda, eu quero estar enraizado profundamente nesse amor. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, quanto mais eu conheço Deus, mais eu estou arraigada, arraigada nesse amor. E depois diz, alicerçadas, quer dizer, fundamentadas. Falar de fundamento é falar de edifício. Falar de edifício é falar de edificação. E eu trouxe isso para mim, e eu apliquei isso para mim. Senhor, eu quero estar enraizada no amor, na minha vida pessoal, na minha vida individual, mas eu quero também estar fundamentada no amor, na edificação da sua casa. Porque veja que maravilhoso o próximo versículo. A gente desfruta do amor de Deus na nossa vida individual, mas há uma porção única e especial para nós desfrutarmos do amor de Deus. É junto com todos os santos. Olha que maravilhoso o versículo 19. Desculpa, o versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O amor de Deus não tem dimensão. O amor de Deus não tem limite. Olha que maravilhoso. Por mais largo, por mais comprido, a gente não alcança. Por mais alto, por mais profundo, ele é extenso ao máximo, ele é infinito. Esse é o amor de Deus, irmãs. Que mais vai te amar se não Deus? Com esse amor seguro e firme. É Deus, irmãs. É Deus que é aquele que nos ama com esse amor. E a gente tem que avançar na experiência do amor, avançar na experiência do amor de Deus, tanto individualmente quanto coletivamente, porque aqui dá um segredo, é junto. E essa palavra compreender não é entender, conhecer mentalmente, é experimentar. Experimentar com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãs, esse versículo é o meu anelo, é o meu desejo. Hoje eu vejo, irmãs, na minha experiência, que eu não posso andar sozinha. Eu preciso das irmãs, eu preciso da igreja, eu preciso do viver coletivo. E Deus tem nos falado, por meio da palavra profética, o quanto que a gente precisa participar hoje da edificação, não é mesmo? Deus está nos chamando para sermos mulheres que cuidam de mulheres, mães espirituais. Você pode dizer, talvez assim, como um caso, né? Muitas mães que querem ser mães fisicamente falando, eu não estou preparada, eu não tenho habilidade, eu sinto que eu não tenho essa condição. Mas assim como o leite materno, quando você fica mãe, não vem o leite?
Tem o leite, brota o leite. Quando a gente começa a cuidar de pessoas, Deus manda suprimento. É verdade, não é, irmãs? Nós temos experimentado isso. Vocês também estão cuidando de mulheres, cuidando de pessoas. Estamos saindo às ruas, pregando o evangelho. Estamos praticando, posso orar por você? Isso é experiência coletiva. A gente está vivendo esse amor de Deus, não apenas enraizadas, mas fundamentadas nele. Oh, Senhor Jesus, irmãs, hoje, no alimento diário, aliás, no alimento diário dessa semana, falava assim: enquanto a edificação da igreja ocorre, o relacionamento entre seus membros é muito importante. Diante disso, precisamos estar apercebidas, eu vou trazer para o feminino, da necessidade de aprender a nos relacionar com as pessoas, visando a edificação. Contudo, para conviver com os outros, é preciso que sejamos ajustadas. Se não permitirmos sermos ajustadas, como daremos casa ao Senhor? Não nos esqueçamos, o Senhor não quer várias casas, mas uma única casa, composta de várias pessoas edificadas juntas. Oh, Senhor Jesus! E no final, fala, busquemos harmonia e cumplicidade em nossas relações, para juntas seguirmos a direção do Senhor e decidirmos viver pela edificação de Deus. Oh, irmãs, o chamado de amor para nós hoje é um chamado pela edificação. Um chamado para experimentar, cuidar de outras irmãs. Eu gostaria de perguntar a você, eu sei que vocês estão cuidando de outras mulheres, mas nessa tarde, diante dessa nossa comunhão aqui, você poderia perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a pessoa que você quer que eu cuide como uma filha? Senhor, qual é o seu chamado para mim nessa tarde? Qual é a pessoa que o Senhor quer colocar no meu coração para que eu cuide dela, alimentando, sustentando, para assim, Senhor, experimentar o seu amor em múltiplas dimensões. Irmãs, hoje, para muitas situações que eu enfrento com os meus filhos, eu não tenho, às vezes, a palavra adequada. Eu não tenho, muitas vezes, o conselho, o melhor conselho, ou a forma de falar que seja adequada, que seja a melhor resposta. Às vezes eu não tenho. E vocês que são mãe de adultos, e mais ainda que são vós, sabem o que é isso. Mas tem uma coisa, irmãs, que nós podemos fazer, é falar: estou junto com você, minha filha. Eu estou junto com você, e eu vou orar por essa questão. Irmãs, pelo menos orar, nós podemos. Não é verdade? Podemos não ter palavras sábias, podemos não ter, às vezes, uma maneira de ajudar materialmente, mas nós podemos orar umas pelas outras e podemos sustentar, dar suporte em amor. Por isso, para terminar, irmãs, eu queria ler com vocês Efésios, que as irmãs até citaram no começo, que fala de várias virtudes que nós devemos praticar no viver da igreja. Desculpa, é Colossenses. E aí fala Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o elo
Vamos amar, irmãs, vamos amar com o amor de Deus as irmãs. Eu tenho pedido isso ao Senhor, não é que eu sou a pessoa que pode falar isso, não. Eu estou junto com vocês, eu tenho brechas, eu tenho falhas, mas eu quero andar nesse caminho do amor junto com as irmãs. Eu quero amar o Senhor e quero amar as irmãs. Muitas irmãs, eu quero cuidar delas, sabe? Às vezes eu quero ajudar, mas elas não querem. E às vezes eu fico triste, eu falo, Senhor, elas não querem. Mas o Senhor às vezes fala para mim, cuide daquelas que querem. Cuide daquelas que estão abertas. Essas que estão abertas para você cuidar, cuide delas. Porque para cuidar de adulto, né, irmãs, precisa ser solicitado. Não é impondo, não é na... É como nossos filhos adultos. A gente, quando solicitado, a gente ajuda. Quando eles pedem, a gente socorre. Não é mesmo? Então, entre nós, amadas, vamos ser mães espirituais. Vamos tomar encargo de orar, de perguntar como você está. Eu posso dar testemunho para vocês. Eu tenho uma consideração muito grande com a Mariana, e ela, para mim, é, ao mesmo tempo, uma companheira no Senhor. Mas muitas vezes eu me coloco, Mariana, o que você acha disso? Mariana, me dá um feedback sobre isso. Me ajuda nisso. Eu me ponho como filha espiritual, vocês estão entendendo? Eu tenho irmãs, que eu conto com elas, moram no Rio de Janeiro, moram fora do Brasil, que eu chego para elas e falo, irmã, ore por mim, por essa situação. Irmã, eu não estou sabendo como agir. Você me sustenta em oração? Estou precisando de sabedoria. E elas oram por mim, mas eu me coloco como filha. Então, a gente precisa de humildade no corpo de Cristo, para não julgar, para não apontar, e sim orar e ajudar. E, por outro lado, a gente precisa de humildade para pedir ajuda. Amém. Como mãe imperfeita, eu vejo hoje, como filha também imperfeita, eu preciso, primeiramente, de Deus, da minha comunhão com Ele, da minha intimidade com Ele, preciso da palavra, preciso comer a palavra, mas eu também preciso da comunhão do corpo de Cristo, eu preciso da comunhão das irmãs, eu preciso da sabedoria que tem nas irmãs, das experiências que as irmãs têm que podem me ajudar. Então, irmãs, terminando, eu queria trazer isso. O chamado de amor nessa tarde inclui a gente ser mãe, mas também a gente ser filha. Vamos andar nesse caminho do amor, irmãs. Vamos buscar a edificação mútua. Deus vai se agradar, Deus vai estar muito satisfeito, porque Ele ama a sua família. E como diz, né, o apóstolo no Alimento Diário, terminando, que vai ser amanhã, essa semana, ele fala, decida pela edificação. É uma decisão que nós temos que tomar. Nessa era, a era da edificação, vamos atender o chamado de amor do Senhor. E juntas, conectadas, unidas, vamos conhecer e fundamentar-nos e alicerçar-nos e estarmos edificadas em amor. Porque o amor é o elo da perfeição. Como diz Coríntios, podemos ter muitos dons, podemos ter muitas profecias, podemos ter muitos
vamos dizer, fazeres, mas se não tiver amor, não valerá. Quando diz no final de 1 Coríntios 13, agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. É isso que vai permanecer. Eu quero viver esse amor, irmãs, e vocês? Obrigado, desculpa por demorar. Oh, Senhor Jesus. Amém. Obrigada, irmãs.